Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física na disciplina de Ciências da Natureza. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso universo, onde iremos falar sobre o sistema solar, seu surgimento, estrutura, bem como os corpos que o constituem. Bom, o sistema solar em que vivemos consiste em uma estrela de tamanho médio e 8 planetas o orbitando. Os planetas são de dois tipos: os planetas rochosos e os planetas gasosos, também chamados de planetas internos e externos. Os planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os planetas gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Falamos um pouco da estrutura do nosso sistema solar, mas como nosso sistema teve início? Bom, há 5 bilhões de anos, uma nuvem gigante flutuou em um dos braços espiral da Via Láctea. Essa nuvem, chamada de nebulosa, era composta de poeira e gás, principalmente de hidrogênio e hélio, com uma pequena porcentagem de átomos mais pesados. Esses átomos mais pesados foram formados no início da história do universo, quando outras estrelas envelheceram e morreram. Essa nebulosa começou a se contrair, colapsando sobre si mesma. Os átomos, uma vez separados, começaram a se empurrar, gerando calor. No crescente calor, os átomos colidiram com mais frequência e mais violência. Eventualmente, eles alcançaram uma temperatura na qual os prótons no centro dos átomos começaram a se fundir, em um processo chamado fusão nuclear. Enquanto isso ocorria, um pequeno pedaço de matéria se transformou em uma grande quantidade de energia, e uma estrela nasceu, o nosso Sol. O material da nebulosa, que não foi absorvido pelo Sol, continuou girando em torno dele, em um disco plano de poeira e gás. Esse disco, chamado de disco de acreção, continuou em órbita do Sol, por conta da gravidade. Cada planeta começou como um grão microscópico de poeira nesse disco. Os átomos e moléculas começaram a aderir, ou se acumular em partículas maiores. Por colisões, alguns grãos se transformaram em esferas e em seguida em objetos com mais de 1 quilômetro de diâmetro, chamado planetesimais. Bom, esses corpos, chamados de planetesimais, eram grandes o suficiente para atrair uns aos outros por conta da força gravitacional. Se as colisões de planetesimais ocorressem em alta velocidade, eles poderiam destruir uns aos outros. Mas quando os impactos eram leves o suficiente, entre aspas, os objetos se agrupavam e cresciam. Por cerca de 10 a 100 milhões de anos, esses planetesimais se agruparam, formando os protoplanetas que orbitavam o Sol, alguns em circuitos ovais, que resultaram em colisões mais frequentes. Durante essas órbitas, esses protoplanetas se colidiram, se combinaram e evoluíram por um período dramático no tempo. Quando tudo acabou, restavam 8 planetas estáveis, que haviam limpado suas órbitas. Vale lembrar que a definição de planeta é definido como um corpo que orbita uma estrela, é massivo o suficiente para sua própria gravidade torná-lo esférico, e a sua força gravitacional deve ser forte o bastante para limpar os objetos que estão em sua vizinhança. Enquanto esses 8 planetas orbitavam o Sol, nossa estrela emanava energia e partículas em um fluxo constante, chamados de vento solar. Esses ventos eram tão fortes que liberaram a maioria dos gases dos 4 planetas mais próximos do Sol, deixando-os menores com apenas suas rochas e metais. É por isso que são chamados de planetas rochosos ou planetas terrestres. Os 4 planetas externos eram tão distantes do Sol que seus ventos solares não conseguiam afastar o gelo e seus gases.
Eles permaneceram gasosos com apenas um pequeno núcleo rochoso, feito na maioria das vezes de hidrogênio sólido. Durante a formação do nosso sistema, formou-se entre os planetas internos e externos uma área cheia de asteroides, conhecida como cinturão de asteroides. Asteroides são pequenos corpos rochosos, gelados e metálicos que sobraram da formação do Sistema Solar. Nenhum planeta se formou nessa região. Os astrônomos teorizam que a gravidade de Júpiter influenciou tanto essa região que nenhum planeta grande poderia tomar forma ali. Júpiter tem 11 vezes o tamanho em diâmetro da Terra e é mais de 2 vezes o tamanho de todos os outros planetas juntos. É quase grande o suficiente para tornar-se uma estrela. Uma curiosidade é que se Júpiter tivesse uma massa 20 vezes a dele, ele se tornaria uma estrela anã marrom. Agora que explicamos um pouco de como o Sistema Solar teve origem, vamos falar um pouco sobre a sua estrutura, bem como os tamanhos e as distâncias. Nosso Sistema Solar se estende muito mais longe do que os 8 planetas que orbitam o Sol. O Sistema Solar também inclui o cinturão de Kuiper, que fica além da órbita de Netuno. Este é um anel de corpos gelados pouco ocupado, quase todos menores que o mais popular objeto do cinturão de Kuiper, o planeta anão Plutão. Além das bordas do cinturão de Kuiper, está a nuvem de Oort. Essa gigantesca concha esférica envolve nosso sistema solar. Ela nunca foi visualizada diretamente, mas sua existência é prevista com base em modelos matemáticos e observação de cometas que provavelmente se originaram lá. A nuvem de Oort é feita de fragmentos gelados de detritos espaciais que chegam a ser do tamanho de montanhas e às vezes maiores, orbitando nosso Sol a uma distância de até 1,6 anos-luz. Para vocês terem uma noção do quão longe essa nuvem está do centro do nosso sistema, ela está a aproximadamente 5.000 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância média do Sol até nosso planeta Terra e equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Além disso, a nuvem de Oort é o limite em que a força e influência gravitacional do Sol é capaz de exercer. Ou seja, é o limite máximo onde os objetos em órbita do Sol podem girar e retornar para mais perto do Sol, em uma órbita definida. E para finalizar essa parte da estrutura do nosso sistema solar, vamos falar da heliosfera. A heliosfera é uma bolha criada pelos ventos solar, um fluxo de gás eletricamente carregado que sai do nosso Sol em todas as direções. O limite onde o vento solar é abruptamente reduzido pela pressão dos gases interestelar é chamado de choque de terminação. Esta borda ocorre entre 80 a 100 unidades astronômicas, como vocês podem ver também na figura abaixo. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui uma simulação que mostra alguns movimentos do nosso sistema solar. Os planetas, cometas e asteroides giram em torno de seu próprio eixo, em um movimento chamado de rotação. Além disso, eles descrevem um movimento de rotação ao redor do Sol. Movimento esse chamado de translação. Entretanto, o Sol não é estático, como muitos dizem por aí. A nossa galáxia, a Via Láctea, é enorme, massiva e está em constante movimento. Todas as estrelas, planetas,
nuvens de gás, grãos de poeira e buracos negros se movem dentro dela, contribuindo e sendo afetados por sua gravidade. Vamos agora ver como se dá esse movimento do Sol ao redor de nossa galáxia. Nosso sistema solar se movimenta através do espaço sideral a uma velocidade de aproximadamente 70.000 km/h. Perceba que o Sol se movimenta como um cometa, onde todos os planetas o acompanham no movimento de translação, quase em um mesmo plano de órbita, semelhante a um vórtice. Bom, pessoal, essa foi a nossa breve aula sobre o sistema solar. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.